Hoje eu vou dividir com vocês quais são os pontos essenciais para te ajudarem, para te guiarem a tomar essa tão difícil decisão que é terminar ou não terminar um relacionamento. E eu vou estruturar esse vídeo da seguinte forma: eu vou compartilhar com vocês 3 pontos essenciais que é focado em reavaliar um relacionamento. E além disso, vou trazer alguns outros pontos de avaliação de relacionamento no geral. Eu tenho certeza que com essas perguntas e esses pontos você vai conseguir ganhar aí bem mais clareza nessa sua tomada de decisão. E além disso, como que é que a gente faz esse processo de reavaliar uma relação? Para quais são as coisas que a gente tem que estar atento aí? Então sejam muitíssimo bem-vindos ao episódio número 4 da nossa série Brigas de Casal. Eu diria que essa pergunta número 1, ela é bem essencial em todas as fases do relacionamento, então obviamente eu vou ter que começar com ela, que é o seguinte: vocês estão caminhando na mesma direção? Vocês querem o mesmo quando se trata de um futuro de casal a dois? E aqui, gente, eu diria que em relação a esse ponto em particular, eu sou muito pragmática, não tem muita firula não. O casal precisa querer as mesmas coisas. E eu não tô falando aqui, gente, de tudo, né? De que vocês têm que estar com um entendimento igual a respeito de todas as coisas, porque isso é impossível. Mas eu tô falando aqui dessa visão de futuro, que é justamente algo muito fundamental quando se trata da vida a dois ou de um relacionamento. Que é justamente que ambas as partes estejam caminhando na mesma direção, olhando para a mesma direção. Então aqui os exemplos mais básicos deles são, por exemplo, o seguinte: casar ou não casar, ter filhos ou não ter filhos. E aqui é o seguinte, eu diria que se a esse nível tão fundamental, se vocês tiverem visões muitíssimo diferentes, se vocês não conseguirem chegar a um acordo, se vocês tiverem expectativas muito diferentes, eu diria que por si só esse ponto já é motivo suficiente para a gente repensar essa relação e considerar assim um término. Ah, Letícia, mas você tá sendo muito radical, não é bem assim? Pois é, gente. E eu sei que muitos de vocês não gostam de ouvir essa difícil verdade, sabe? Assim, que eu própria, em relacionamentos passados, tive que engolir mais de uma vez, inclusive. Mas espera aí, pensa aqui comigo. Eu sempre bato nessa tecla pelo seguinte motivo, que a questão é que se a gente não tá atento a isso, que é algo tão fundamental de uma vida a dois, a gente corre um risco enorme de abrir mão de coisas que são muito importantes pra gente. Abrir mão de coisas em nome de manter essa outra pessoa na nossa vida, sabe? E eu diria que isso é, assim, algo equivocado por uma série de motivos. Primeiro, porque a gente corre o risco de talvez esse relacionamento não dar certo e depois você vê que você passou aí, sei lá, 5, 10 anos, às vezes até menos tempo, mas numa relação que não podia oferecer para você o que você já sabia que você precisava e que você queria a princípio. Por exemplo, se você quer casar ou se você quer ter filhos. Além do que, se esse relacionamento acabar no futuro, talvez depois possa até ser tarde demais para você concretizar aquele sonho. Somado a esse aspecto também, quando a gente abre mão de algo muito importante pra gente, a gente de forma inconsciente corre o risco de colocar o peso dessa escolha no outro. Então a gente se ressente com a outra pessoa. Do tipo assim, eu tô abrindo mão de ter filhos, ou eu tô abrindo mão do meu sonho de casar, ou de sei lá o que seja fundamental pra você, por sua causa. Isso é um peso que ninguém merece carregar, gente. Então a gente precisa sim ser honesto e ser transparente com as pessoas que a gente está se relacionando e falar: fulano, fulana, isso pra mim aqui é algo que eu quero muito, é inegociável. Não no sentido da gente demandar do outro, porque isso também não é legal, isso também não vai levar a gente pro mais, mas no sentido da gente comunicar e entender o que essa pessoa pensa a respeito disso, qual que é a visão dela em relação a isso. E aí, juntos, a gente conseguir avaliar se essa outra pessoa é capaz de atender essa expectativa ou não. Então, entenda, vocês precisam estar minimamente alinhados com o que vocês querem para o futuro, para uma relação funcionar. Porque se isso não acontecer, cedo ou tarde, a conta vai chegar e não vai ser legal, gente. E além disso, vale lembrar que a gente precisa respeitar a gente e respeitar o outro. Respeitar a gente no sentido da gente se dar a oportunidade de conhecer uma outra pessoa que está disposta e disponível para construir com a gente aquilo que a gente quer, junto com isso de respeitar o outro no sentido da gente não querer mudar o outro, da gente aceitar quem o outro é
aceitar o que o outro quer, porque da mesma forma que você tem o direito de querer o que você quer, o outro também tem o direito de querer o que ele quer. E essa pessoa pode ser maravilhosa para você, mas se você quer ir numa direção e a outra pessoa quer ir numa direção oposta, vocês vão estar armando para si próprios somente uma armadilha gigantesca para vocês saírem dessa relação cedo ou tarde, muitíssimo feridos. E às vezes, inclusive, sem tempo, inclusive, para voltar atrás naquela decisão que vocês deixaram de lado. Então, o que lhe cabe é expor ao outro o que você quer, mais uma vez, sem demandar, mas no sentido de compartilhar mesmo, de se abrir. E se o outro não puder atender, não estiver preparado para atender, não sei o quê, tá tudo certo, vida que segue. Mas que você possa, então, reavaliar essa relação e, de fato, pensar aí na possibilidade de um término. Já falei demais no ponto número 1, vamos para o ponto número 2. O que é que você precisa que mude nessa relação? Se você está considerando aí um término, tem algo aí que não tá ok. E a gente responder a essa pergunta, ela já vai ser indicativo de uma série de coisas. Justamente por isso, não dá pra gente cobrir aqui, né, todas as mil, milhares, milhões de possibilidades que podem ser que você esteja experienciando em relação ao que é que precisa mudar. Mas eu vou dar alguns exemplos. Você precisa que o outro esteja mais comprometido. Você precisa que o outro não te trate de maneira X ou Y ou Z. Você precisa que talvez o outro se estabilize mais financeiramente para vocês poderem casar, para vocês poderem morar junto, ou porque talvez você esteja tomando aí uma grande parte da responsabilidade financeira da relação. Ou às vezes você precisa que o outro seja mais transparente, que você não sabe muito bem o que está acontecendo, com quem que ele sai, o que ele está fazendo. Isso por si só vai te mostrar que tem uma necessidade de ser humano muito básica quando se trata de relacionamentos que você precisa que seja atendida. Então, por exemplo, nessa última possibilidade que eu trouxe, você precisa de mais transparência na relação, vamos dizer assim. Aí eu diria que você precisa de mais transparência porque você tem uma necessidade de segurança, de conexão, de sentir que tá tudo tranquilo, que a pessoa não tá te enganando, não tá te traindo e tudo mais. E aí isso indica pra gente o quê, gente? Que isso não é negociável. Não vai ter como você abrir mão. Se o outro não mudar e não conseguir ajustar isso, claro que sempre tem um limite aqui. Eu não tô falando de pessoas que têm um ciúme enlouquecido e ela querer justificar porque tem necessidade de conexão e tal. Aí, nesse caso, vai ser você que vai ter que rever essas questões. Mas se você avalia com o pezinho no chão, com tranquilidade, que o que precisa mudar, por exemplo, é esse aspecto, isso por si só já vai estar indicando o que é que você precisa na relação. O que é de necessidade básica, essencial, que as pessoas têm, que você não está tendo como uma necessidade sendo atendida. Compreende? E aí eu diria que a pergunta de follow-up para essa outra pessoa aí, a respeito disso que você precisa que mude, essa pessoa é capaz de te oferecer isso? Ou ela está disposta a tentar te oferecer isso? Porque é o seguinte, gente, eu parto do princípio que a gente constrói uma relação com base em quem o outro é hoje, não com base em quem essa pessoa possa vir a ser, ou na versão melhorada que você idealizou aí dessa pessoa, que você criou, né, a nível de expectativa, quem você acha que essa pessoa deveria ser. Porque a gente não se relaciona com quem a gente acha que aquela pessoa deveria ser. A gente se relaciona com quem ela é hoje, inclusive. E da mesma forma, eu acredito que se a gente tem uma necessidade muito grande de dizer para o outro que ele tem que ser assim ou assado, isso também já vai estar indicando para a gente um grandíssimo sinal vermelho. Pode ser um sinal vermelho da nossa parte, inclusive, da gente estar demandando algo, sendo exigente demais, partindo de uma postura de criança ferida que não está olhando para dentro. Mas pode sim também indicar talvez um despreparo da outra parte ou uma incompatibilidade de vocês. Porque, por exemplo, naquele último exemplo que eu dei de necessidade de transparência, tem pessoas, por exemplo, que elas são mais soltas, tá tudo certo, tá tudo bom. Mas se você quiser dar uma de legalzão, bem resolvida, sendo que na realidade você tá por dentro se sentindo inseguro ou insegura, esse relacionamento não vai colar. O match de vocês talvez não seja dos melhores. E o fato, gente, é que a gente pode até se atrair pelo externo de alguém. É o que acontece na maioria das vezes, né? Que é como essa pessoa se veste, como ela se comunica, o que foi que ela conquistou a nível pessoal, a nível de carreira, o status dessa pessoa. Porém, com o que a gente se relaciona não é o externo, é o interno. E o que eu quero dizer com isso?
é com trauma, é com questão mal resolvida, feridas do passado, outras coisas, inclusive feridas e traumas que foram curados, que foram olhados, que foram vistos, que foram levados para terapia, que foram superados. A gente vai lidar com o caráter da pessoa, quem ela é de fato nas relações, na vida, quem é essa pessoa que ocupa esse corpo, que ocupa esse externo, que está tomando decisões, que está se comunicando com você no dia a dia. É com isso que você se relaciona, não é com o externo. E é isso que vai fazer a diferença na relação. A gente precisa aprofundar muito mais para quem a pessoa de fato é, para além dessa camada superficial e olhar para o interno. Porque na hora que o bicho pegar, vai ser o interno que vai trazer as soluções, ou vai ser o interno que vai fazer as coisas ficarem muito piores. Ponto número 3. Quando você comunica isso aí que você precisa que mude na relação, como que é que essa outra pessoa recebe isso? Claro, né, gente? Desde que a gente comunique isso da forma mais adequada, né? Não vou dizer que tem forma certa ou errada, mas uma forma mais produtiva, mais respeitosa, considerando ambas as partes. Inclusive, eu tenho vários vídeos aqui no canal que se tratam de comunicação. Inclusive, na série aqui de Briga de Casal, tem um episódio todinho dedicado somente à comunicação. Se você tem dificuldade com isso, em ter conversas difíceis, como se colocar, só você correr lá depois, no final desse vídeo, e assistir também. Mas o meu ponto é o seguinte, você comunicou o que você precisa, e agora? Não te cabe brigar por conta disso, não te cabe demandar. O que te cabe, eu diria, é observar. Número 1, a compreensão do outro, se o outro quer te entender de fato. E número 2, se há uma mudança em relação a isso. Se o outro está empenhado em fazer com que as coisas melhorem e atender aí alguma necessidade importante para você nessa relação. Acho que vale lembrar aqui também, né, gente, que o que a gente pede para o outro para mudar na relação tem que ser algo razoável, né? Não vai dar uma de doido. Mais uma vez, não dá pra gente agir de um lugar de criança ferida, de uma pessoa que demanda coisas que são desproporcionais. Que estão vindo aí de um lugar, na realidade, de coisas dentro de você, as quais você não está disposto ou disposta de olhar para dentro. Aliás, eu sempre falo que é muito egoísmo uma pessoa querer estar num relacionamento a dois sem estar disposto a olhar para dentro. Então, você também tem que fazer a sua parte e avaliar se isso aí que você precisa na relação realmente é algo que é ok, né? Não é algo desproporcional, não é algo que está vindo aí de um trauma, de um passado, ou de uma outra figura que não pôde talvez atender essa demanda e agora você está projetando no seu parceiro. Bom, gente, esses foram os meus 3 pontos iniciais, mas agora eu vou compartilhar com vocês alguns outros pontos complementares que é para avaliação de relacionamento no geral, mas que aqui eles também são muito relevantes. E eu diria que esses pontos que eu vou dizer agora, eles vão te ajudar a medir a qualidade do relacionamento. Ou seja, se esse vínculo é um vínculo próspero, se ele tem condições aí de ser ou se desenvolver ou se manter como uma relação saudável, ou se não. Além disso, esses pontos também vão te indicar quais são as áreas aí da relação que talvez vocês precisem trabalhar e investir mais energia para ter um relacionamento mais tranquilo e mais harmonioso. Então vamos lá. O primeiro aspecto é sobre trocas e equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? A gente só se vincula a quem a gente está disponível para ter uma troca. E eu não estou falando assim, a pessoa faz A e o outro retribui a mesma coisa A. Mas eu estou falando de uma pessoa faz uma coisa e a outra pessoa faz uma coisa também. Relacionamento, gente, é uma dança. Não dá para só uma das partes estar investida e tomando aí todas as responsabilidades da relação, sabe? Então, ambos têm que estar investidos. Se vocês têm um combinado de conversarem com determinada frequência, então ambos tomam a iniciativa, por exemplo, para conversar. Se vocês querem se ver no final de semana, ambos priorizam vocês se verem no final de semana, cada um da sua forma, mas ambos vão priorizar. Agora, se só uma pessoa coloca o esforço, se uma pessoa está desmarcando o que ela tem para fazer para ficar com o parceiro, se ela leva, ela busca, ela resolve tudo, ela é quem vai atrás, ela é quem sugere de vocês fazerem algo juntos, e a outra parte só fica esperando de forma passiva e não retribui de alguma forma esse interesse, esse investimento, isso é algo para a gente estar muito atento, porque essas trocas elas precisam estar em equilíbrio. Porque senão uma pessoa vai dando, e a gente vai criando muito espaço, né, nesse equilíbrio aqui, o que não é legal e desequilibra bastante a relação. Além disso, gente, fiquem muitíssimo atentos, quando o relacionamento tá escorregando e as coisas não estão muito legais, algumas pessoas têm a tendência de pensar assim,
Ah, se agora eu agir de forma perfeita, se eu fizer tudo pela relação, o outro vai notar e perceber o meu valor. E isso, gente, é um engano. Se a pessoa não notou e não percebeu o seu valor até agora, não vai ser pelo fato de você fazer ainda mais, de forma às vezes até desesperada, que esse outro magicamente vai ter a inspiração de olhar para você e te notar e ver o que você está fazendo pela relação. Muito provavelmente essa pessoa vai continuar tomando o que você tem para oferecer, vai continuar aceitando a sua ajuda, né? Todos esses recursos aí que você oferece na relação, mas não vai estar interessada em devolver ou retribuir essas gentilezas, esse seu comprometimento. Ponto número 2, para a gente avaliar uma relação, eu diria que é a comunicação no momento de conflitos especificamente. Comunicação é um tópico muito importante no geral, mas isso aqui é essencial, gente. Quando tem algum tipo de conflito, vocês conseguem conversar ou tudo vira uma briga desproporcional? Eu penso, gente, que um relacionamento ele deve ser um espaço tranquilo, de segurança, de troca, como eu disse no ponto anteriormente. Não deve ser, não, uma montanha russa de emoções. Tem pessoas que são viciadas nisso, inclusive, e acham que isso é amor, acham que isso que é paixão, quando na realidade não é. A gente precisa, sim, de um espaço seguro para a gente construir um vínculo saudável. Além disso, se vocês têm muitas brigas, vale a pena você se questionar. Você quer transformar a sua relação num campo de batalha? Sério mesmo? Ou se o outro está contribuindo mesmo para que isso seja sempre um campo de batalha, as coisas também não estão legais, eu sinto em te informar. Ponto número 3 que eu quero falar para vocês é sobre situações difíceis. Quando acontece um imprevisto, um problema, como que é que essa outra pessoa responde? E você também, inclusive. Você vai ser a pessoa, ou o outro vai ser a pessoa que traz a solução, ou que vocês fazem aquela situação ainda pior? Porque, gente, vida a dois, a gente vai ter muito BO para resolver. A verdade é essa. E vocês dois têm que estar com a cabeça no lugar para trazer a solução. Porque a hora que a gente perde alguém da família, ou a gente perde um animal de estimação, ou a gente está com um problema financeiro, ou a gente bate um carro, a gente vai precisar resolver a situação. Pensa só, você perdeu um voo aí no aeroporto. Qual que é a solução? Ou essa pessoa, ao invés de trazer a solução, ela vai te esculachar, vai procurar culpados, vai ficar apontando dedos. Por mais que às vezes tenha uma pessoa a qual foi responsável por perder um voo, mas ali naquele momento não vai ser o mais importante a gente discutir isso. O mais importante vai ser a gente encontrar uma solução para aquele problema. Entende onde que é que eu quero chegar? E o último ponto, porém não menos importante, é sobre consistência e coerência. E aqui, gente, vale muito a pena a gente se perguntar: essa pessoa cumpre com o que ela fala? Ela é consistente no comportamento dela ou ela é uma pessoa imprevisível? Essa pessoa é coerente ou ela não é coerente? Ela diz, por exemplo, que família é algo super importante para ela, vive com a família dela, só que aí quando é a vez de estar com a sua família, ela fica de bico, mexe no celular, bebe até cair, faz escândalo, quer ir embora logo, não tá feliz. Então aí eu diria que é um caso de incoerência muito grande. E você continuar numa relação assim, por exemplo, vai ser uma relação regada de desentendimentos e de frustração. Tô deixando aqui no final desse vídeo outros vídeos que complementam muitíssimo esse papo, mas um em específico que eu gostaria de recomendar para vocês é um vídeo sobre red flags, que ele se trata justamente de discutir quais são os sinais que pessoas não seguras, ou seja, pessoas às quais a gente tem que ter um pezinho atrás antes de confiar, quais são esses sinais que essas pessoas estão dando pra gente o tempo todo. Além disso, tem os outros vídeos aqui da série Briga de Casal e também tem um outro vídeo que eu gosto muito que é: será que você tá sendo exigente demais? Vejo vocês por lá. Esse era o meu recadinho de hoje. Se cuidem. Até mais. Tchauzinho.